ele entra sem bater na porta. E ao adentrar nessa porta, ele dá passos silenciosos, a ponto que você nem percebe que ele está entrando. E o mais intrigante, que ele não olha a casa que você tem, a roupa que você veste, o carro que você possui, o trabalho que você tem ou o cargo que você ocupa. Mas se você for atento ou atenta aos sinais, pode ser que você perceba, mas cuidado, pode ser que ele já tenha tomado conta de todo o espaço. Sim, eu estou falando sobre o câncer. Doença que existe desde as múmias egípcias, já foi um tabu e hoje está sendo falado de forma frequente. Mas precisa ainda muito mais ser questionado, até porque, se for visto de forma precoce, as curas são muito mais eficazes, vamos dizer assim. E eu não podia pensar em outra pessoa a não ser um médico que é querido por todos os pacientes, Dr. Carlos Antonello. Seja muito bem-vindo ao 4º episódio, cujo tema é Câncer e Autocuidado. Esse espaço é todo seu. Bom, muito obrigado, Gi Sauer, pelo convite, participando aqui do teu podcast, a importância do autoconhecimento e falando um pouco sobre essa doença, que é uma doença que eu trabalho todos os dias com ela, e é uma doença que quanto mais nós levamos a informação para as pessoas, essa informação é um fator de modificação para o seu desenvolvimento. E há pouco tu falaste que o câncer é uma doença que tem muitos tabus, que uma doença muito antiga, infelizmente esses tabus eles se repetem continuadamente. Eu comecei há cerca de uns 12, 14 anos realizar uma palestra aqui no Vale dos Sinos, que eu falava sobre saúde e o desenvolvimento do câncer. E eu iniciava a palestra falando de como frequentemente chegava o paciente com câncer no meu consultório. Geralmente esse paciente chegava acompanhado da filha e do filho, e o filho pede inicialmente para minha secretária, que quer falar um pouco a sós comigo. E o filho do paciente chega até mim e fala: doutor, por favor, o pai e a mãe é muito velhinho. Eu sei que se ele souber que está com câncer, vai ser como uma punhalada final. Vai ser um golpe de misericórdia, que ele não vai ter forças para aguentar essa informação e conseguir superar essa doença. E isso eu falava há 12 anos atrás numa palestra que eu repeti aqui por vários locais, nas ligas de combate ao câncer, postos de saúde, colégio, em várias empresas. E isso acontece praticamente toda semana no meu consultório. A gente conversa muito sobre a doença, a gente difunde a informação, porém existem alguns mitos que ainda estão arraigados em nossas famílias e a gente precisa debater eles para superar muita má informação que existe até hoje sobre o câncer. Exato. Esse sentimento de receber o diagnóstico, né? A sensação assim de pânico. Por que ainda as pessoas têm esse sentimento de sentença de morte? Sim. Por muito tempo, Gi, o câncer foi uma sentença de morte, porque tinha muita desinformação, tinham tratamentos que eram mais precários, a incidência do câncer era menor. O câncer aumenta muito hoje na nossa sociedade em decorrência da expectativa de vida da população. Então, se a gente vai se remontar, por exemplo, o início do século XX, a expectativa de vida da nossa população era 40, 45 anos.
O câncer começa a acontecer marcadamente quando a população avança dos 60 aos 65 anos. Se um paciente chega aos 80 anos, ele vai ter quase 80% de chance de desenvolver um câncer. Então, essa doença cada vez está mais frequente. E por que ocorre esse mito, esse medo, essa associação do câncer com morte? Porque antigamente os tratamentos eram precários. Antigamente muitas pessoas morriam de forma inesperadas e era atribuído ao câncer. Como ocorre hoje, hoje a pessoa morre de morte súbita, é a vacina do Covid. Isso existia antigamente com o câncer. O câncer levava todas as más informações sobre as causas de mortes de pacientes. Então o câncer foi uma doença concebida como uma pena de morte. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso não é verdade. Hoje no Brasil a taxa de cura é maior que 60%. Existem países de primeiro mundo que essa taxa supera os 70%, 80%. Existem muitos cânceres, se descobertos numa fase inicial, essa taxa de cura supera os 90%. Então nós temos muitas informações positivas para passar para o nosso paciente que tem câncer. Hoje, um paciente que tem câncer e descobre a doença com uma metástase, não significa que ele vai morrer do câncer. O câncer é uma doença crônica, é uma doença extremamente frequente. Então, nós temos que estar preparados quando ela acontecer na nossa família e sabermos que essa doença tem cura. Mas para isso a gente tem que tomar alguns cuidados, que são muito importantes. Ótimo. Por que a doença ela atua de forma silenciosa? E quando, percebe alguns sinais, ela já está, avançando. Por que isso ocorre? Então, o câncer, essa terminologia câncer, compreende mais de 200 tipos de doenças. Um câncer de pele é totalmente diferente de um câncer de mama. Desde a sua origem, que seria a sua etiologia, o seu desenvolvimento, tratamento e sua evolução. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que ter um cuidado porque isso engloba muitas doenças. Mas por que todas elas recebem essa terminologia de câncer? O câncer representa um crescimento desordenado de células. Ocorre um crescimento desordenado porque no núcleo das nossas células que contém o nosso DNA ocorre uma mutação. Essa mutação ela não é corrigida. Nós temos dentro do nosso núcleo um mecanismo de reparo do DNA, que quando ocorre uma mutação são soldadinhos que vão lá no nosso DNA e fazem a correção dessa mutação. À medida que ocorre o envelhecimento, o nosso mecanismo de reparo de DNA começa a se tornar obsoleto e a mutação que antes era reprimida, ela se desenvolve. Essa mutação leva a um crescimento desordenado de células que invadem células ao seu redor e podem entrar dentro da corrente linfática ou sanguínea, podendo desenvolver uma metástase. Então essa é a evolução do câncer. Para um câncer se desenvolver, por exemplo, um câncer de colo do útero, a gente sabe que o fator que fez com que ocorresse esse câncer é um vírus. É o vírus do HPV. Um vírus leva à formação do câncer. Assim como a gente tem bactérias que levam à formação do câncer, temos medicações que levam à formação do câncer e temos alguns hábitos inapropriados, deletérios, que em seguida eu vou frisar, que também levam à formação do câncer. Então, até esse vírus do HPV infectar a mulher, acometer o colo do útero e ocorrer o desenvolvimento do câncer, isso demora em torno de 10 anos. Nossa. Então, o câncer, a formação do câncer, na sua grande maioria, é uma doença lenta. É uma doença que ela vai ocorrendo aos pouquinhos. E ela vai manifestar sintomas, na sua grande maioria, quando essa doença já apresenta um estágio avançado. Porém, por exemplo, existe o câncer de endométrio, que é um câncer que ocorre na camada interna do útero. Esse câncer, à medida que ele começa a desenvolver, ele ocorre principalmente nas mulheres que estão após a menopausa, ele causa um sangramento. Então, uma parcela significativa de mulheres consegue fazer um diagnóstico mais precoce da doença, porque ele causa uma manifestação.
nós estamos numa região que existe muito câncer de pele. Uma alta incidência, uma das maiores incidências da América Latina de melanoma é na nossa região. Ocorre pela nossa população, peles claros, olhos claros, cabelos claros. O melanoma surge de uma pinta. Essa pinta ela começa a apresentar modificações, ela começa a crescer, assimetria, bordas irregulares, diferentes colorações. Muitas vezes pode dar sintomas como coceira, dor, sangramento. E muitos pacientes ignoram esses sintomas. Eu recebi uma paciente de 28 anos Nossa. com uma lesão no braço. Essa lesão, a paciente de pele clara começou a perceber que ela cresceu, começou a dar sintomas, mas ela tinha um filho pequeno, então ela foi deixando, até que aquela lesão fez uma ulceração e começou a sangrar. E ela procurou auxílio médico. Quando ela procurou, nós fizemos o diagnóstico de melanoma, ela já tinha metástases. Nossa. Metástases no pulmão. E ela, quando fez o diagnóstico, eu estou com metástase, doutor, eu vou morrer desse melanoma. E hoje a gente tem tratamentos para o melanoma, que esse melanoma com metástase, há uns 10 anos atrás, já era um caso muito grave. A gente tem tratamentos com imunoterapia que apresentam resultados excelentes. Então, mesmo essa paciente, a primeira coisa é desmistificar que ela acha que vai morrer logo em seguida. Sim. Ela subestimou aquele aviso que o corpo deu para ela. Então, a gente precisa estar atento aos sintomas crônicos, aquelas alterações crônicas que ocorrem no nosso organismo. Essas alterações precisam ser investigadas. Nesse momento, a gente está oportunizando que o câncer seja diagnosticado num estágio inicial, onde o estágio inicial o paciente apresenta uma cura maior que 90%. Mas não significa que porque a minha paciente apresenta metástase que ela vai morrer do câncer. Agora, semana passada, eu atendi um paciente que eu operei o fígado dele, já com metástases de um câncer intestinal, e eu fiz essa cirurgia em 2017. E ele foi consultar comigo, porque fazia muito tempo que a gente não se via, e ele me trouxe exames com o câncer, alguns focos de tumores, mas todos estáveis, todos controlados. Então esse paciente apresenta uma doença crônica, que vai viver por muitos anos com o câncer, vai precisar fazer um tratamento, mas não necessariamente vai morrer dessa doença. E essa pessoa, esse ser humano que tem o câncer e sabe que vai ter essa doença de forma crônica, como quem tem pressão alta e diabetes vai viver muitos anos e vai saber que vai fazer um tratamento continuado, a gente tem que levar a pureza de informação, a clareza da informação de saber que o câncer não vai ser o motivo que vai fazer com que ele não tenha qualidade de vida para aproveitar a vida da melhor forma. Perfeito, nossas colocações. Eu falei para vocês que ele é excelente, está claro isso. Bom, tu falaste em cuidado, ficar atento aos sinais e os exames preventivos, né? Qual que é o momento ideal para que as pessoas possam fazer os exames? Opa, vou fazer em tanto tempo. Qual seria o momento para, digamos, aqueles exames assim, ou um período X? Qual que é o momento que é o que tu aconselhas? Bom, quando nós falamos de prevenção, descobrir a doença no estágio inicial. Porém, a gente tem uma prevenção chamada prevenção primária. A gente pode adotar medidas que eu vou transformar minha vida para que essa doença não aconteça. Isso começa bem cedo. A nossa alimentação, a nossa boca, o que entra pela nossa boca. Nós temos hábitos que são extremamente deletérios e, infelizmente, estão muito presentes no nosso meio. Nós temos o grande vilão, o maior vilão com o câncer, que é o cigarro, o tabagismo. E ainda existem pessoas, muitas que fumam. Eu atendo junto à Unicinos, que eu sou professor de medicina, um ambulatório,
onde que metade das pacientes que vêm com câncer, não necessariamente câncer de pulmão, elas são tabagistas. Então a gente precisa combater o tabagismo. A gente precisa esclarecer a importância de não adotarmos esse hábito que certamente vai elevar eventos desagradáveis na nossa vida. Então, o tabagismo. O consumo do álcool. O álcool é uma substância de sociabilização que nós utilizamos nas nossas reuniões, mas a gente sabe que ele causa câncer talvez na mesma intensidade que o cigarro, o consumo do álcool. O álcool está diretamente atrelado a 7 tipos de câncer. A gente tem que começar a ver o álcool com outros olhos. É um hábito muito deletério o consumo do álcool. E nós temos um outro tipo de alimento, que são os alimentos embutidos e processados. Uma linguiça, uma salsicha, aquela carne que ela é fatiada, moída, processada e que depois a gente vai consumir diariamente. Quando a gente come uma linguiça é como se a gente fumasse um cigarro. Nossa. Do ponto de vista de desenvolvimento do câncer. A gente tem que estar atento a isso. E eu sou de origem italiana, meu pai, quando quer me agradar, ele me traz um pão com salame. E daí como que tu vai negar, né? É difícil, mas é um combate diário. Exato. A nossa alimentação, os hábitos de alimentação são fundamentais. Aqui a gente está exercendo a prevenção primária. Muitas pessoas, falando em palestras sobre prevenção, sobre os hábitos, muitas pessoas conseguem mudar. Eu tenho certeza que alguém que está ouvindo, está assistindo o nosso programa, vai conseguir olhar esses 3 itens de forma diferente. Também nós temos uma prática que agora recentemente foi publicado num importante periódico aí nos Estados Unidos, dizendo o hábito, a prática que pouco é indicada pelos oncologistas e que mais traz desfechos para o desenvolvimento do câncer, que é a atividade física. E isso a gente aprende lá desde criança. A gente precisa realizar atividade física. Atividade física evita o surgimento da doença, auxilia muito aqueles pacientes que vão realizar uma cirurgia, por exemplo. Atividade física previne complicações. Para aquele paciente que está tratando o câncer, a atividade física melhora o sistema imunológico, traz um tratamento mais adequado. Então a gente tem que reiterar na prática da atividade física. É fundamental. Tu falaste em atividade. O que seria o ideal, assim, por semana, para que fosse eficaz, né, para o nosso organismo? Bom, a gente sabe que nós realizando pelo menos 3 vezes por semana, 3 a 5 vezes uma caminhada de 35 minutos já seria eficiente. Mas para ver como a atividade física auxilia bastante, mas a nossa boca é quem manda. Se a gente faz um treino, a gente vai gastar 300, 400 calorias num treino, mas a gente come 2 fatias de pizza, já acabou o treino. A gente já consumiu aquelas calorias. Então, tudo começa na nossa alimentação. A gente tem um controle na nossa alimentação. E são fatos que, somados, agregam muito efeito positivo para nós, para todas as pessoas. Outra situação muito importante em termos de prevenção é a vacinação. Vacinação por HPV. Hoje, todos os meninos e meninas, a partir dos 9 anos, podem realizar uma vacina tetra, que cobre os HPV 6, 11, 16 e 18, que são cepas que desenvolvem tumores. A gente sabe que o câncer de cabeça e pescoço, muito atrelado ao hábito do cigarro e do tabagismo, hoje cresce muito associado ao HPV. Então existe essa vacina. Quando a gente vacina a nossa população infantil, a gente diminui drasticamente as incidências dos cânceres de colo de útero, vulva, canal anal, cabeça e pescoço. Então, é um hábito que previne, associado à alimentação, atividade física. Perfeito, olha que interessante. E aí, tu falaste aos 9 anos, né? O início da vacinação. E tem uma idade limite ou... Bom, essa vacina do HPV, a vacina tetra, ela é utilizada dos 9 aos 14 anos. Existe uma vacina, uma nonavalente,
que ela não está na rede pública, que ela pode ser realizada por mulheres até os 45 anos. Então, que ela mostra benefício. Então, a vacinação é importante também para prevenir o desenvolvimento do câncer. O câncer do colo do útero, se a gente consegue vacinar 90% da nossa população feminina e realizar um segmento em 70% das meninas, a gente consegue erradicar o câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então é um câncer que ele pode ser erradicado e que infelizmente ele ainda mata muitas mulheres, que é o câncer do colo do útero. Por que há muitos anos atrás, né? Vamos lá no início, o câncer ele era visto como uma doença contagiosa. É um grande mito, né? Sim. Mas por que ele era visto naquela época? O câncer apresenta muitos mitos. Um dos mitos é esse: câncer é igual que morte, que a gente sabe que não é uma verdade. Eu posso ter câncer e viver muitos e muitos anos com qualidade de vida. Isso vai depender do tratamento que eu vou realizar e da forma que eu vou enfrentar a doença. Um outro mito é o câncer ser contagioso, ao ponto que existiam hospitais que os pacientes com cânceres eram afastados dos outros, porque aqueles pacientes com câncer, com aquelas lesões ulceradas, grandes, levava temor aos outros pacientes. Isso são informações distorcidas, é a falta da informação. Por isso que a gente precisa levar mais informação sobre o câncer. O câncer é uma doença crônica, extremamente frequente. Dentro dos próximos anos vai ser a principal causa de morte entre as pessoas, superando as doenças cardiovasculares. Isso porque ocorre um aumento drástico da expectativa de vida e o câncer se torna uma doença mais frequente, mais prevalente. Mas não é motivo de a gente ter essa aversão com a questão de câncer. Muitos pacientes tinham câncer e ficavam com receio até de falar para os outros familiares, com medo que aquele paciente com câncer sofresse alguma distinção ou preconceito. Muito pelo contrário. A gente quer que o paciente com câncer demonstre que ele realizou um tratamento e ficou curado. Recentemente eu fiz uma explanação aqui na Unimed, Vale dos Sinos, junto com um paciente, e eu convidei ele: olha, vamos participar falando sobre a tua superação sobre o câncer. Ele: eu vou sim, porque no momento que eu tive o diagnóstico, isso já faz há mais de 5 anos, ele me falou, eu só olhava informações de pessoas que morriam de câncer. Quando eu tive o câncer, eu fui procurar na internet, botei o meu câncer, que no caso dele era o câncer de estômago, ele só via sobre coisas negativas, sobre informações distorcidas, informações que levavam ele a ficar extremamente preocupado. E ele queria dar esse depoimento dele, que ele teve o câncer, realizou um tratamento e hoje está curado. E mesmo com câncer com metástase. Então a gente precisa. Aquele paciente que está fazendo quimioterapia e faz por muitos anos, que ele tenha força, que ele faça atividade física, tenha uma dieta adequada, que ele combata os maus hábitos, porque ele pode superar suas expectativas. Agora chegou um paciente para mim semana passada com um câncer de intestino e ele me falava: doutor, eu estou fumando, mas agora eu já estou com câncer, doutor, eu já estou lascado, eu vou fumar, agora é mais. E eu falei justamente o contrário. Não é isso, a gente está com câncer, a gente vai programar um tratamento, a gente vai desenvolver um tratamento da melhor forma e a gente vai ter que adotar melhores hábitos para aumentar a chance de a gente curar esse câncer. E se nós não curarmos o câncer, porque a gente nem sempre cura, a taxa é 60%, mas a gente pode fazer com que ele se torne uma doença crônica e o senhor tenha uma vida bem longa com essa doença controlada, que não vai impedir de fazer as suas atividades do dia a dia. Exato. Olha como é importante essa rede de apoio, esse cuidado, essa equipe, né, que acolhe o paciente, né, tanto a questão emocional, a questão de saúde, cuidados, e tu faz de forma exemplar. Eu admiro muito a forma que o cuidado que você tem com os pacientes. Isso é muito importante. Infelizmente, nem todos os colegas teus acabam agindo dessa forma, mas tu é exemplar, tem um atendimento ímpar, né, com as pessoas. Muito obrigado, Gi.
Mas merece. Antonello, quais os cânceres mais agressivos? Bom, nós temos cânceres que a grande maioria deles vão ser doenças lentas. 3, 5, 7 anos sem tratamento para levar o paciente à morte. Nós temos outros cânceres que podem ser rápidos, mas isso é a exceção da doença. A grande maioria não vai ser rápido. O que eu queria passar para todos que nos assistem? Todo câncer tem a possibilidade de ser curado. O câncer, existem cânceres que são mais agressivos. Por exemplo, o câncer de pâncreas, ele é mais agressivo, mas mesmo esse câncer pode ser curado. Eu nunca vou esquecer de um paciente meu, que foi um exemplo de demonstração, e eu uso de exemplo para os outros meus pacientes, seu Hermes. Seu Hermes chegou com um diagnóstico de câncer de pâncreas. Nós realizamos um estadiamento, que é para descobrir como que essa doença se encontra, e o seu Hermes foi levado à cirurgia. No momento da cirurgia, o câncer apresentava metástases no peritônio. Se a gente vai colocar na internet câncer de pâncreas com metástases no peritônio, expectativa de vida de 6 meses, 1 ano, isso é o que está lá na internet. O Google traz muitas coisas boas, mas traz muitas informações distorcidas, principalmente na área da saúde. Seu Hermes fez a cirurgia, ele já estava com entupimento no canal da bilis, fez esse desvio do canal da bilis, voltou no consultório. Doutor, eu sei que o senhor não tirou meu câncer, mas eu preciso viver alguns anos. E eu, por que, seu Hermes? A minha neta vai fazer 15 anos e eu prometi para ela que eu vou estar nesses 15 anos. E eu perguntei, quantos anos tem a sua neta, seu Hermes? E o seu Hermes falou, tem 8 anos. Então, seu Hermes tinha esse desejo de 7 anos. Se a gente for ver na literatura médica, é muito difícil um paciente com câncer de pâncreas viver todo esse período. Porém, o seu Hermes iniciou o tratamento com quimioterapia, teve uma excelente resposta, fez quimioterapia 1 ano, fazendo quimioterapia 2 anos, 3 anos. Um dia ele chegou no consultório e falou, doutor, o senhor está triste, o que aconteceu? Eu, poxa, seu Hermes, minha filha queria tanto um cachorrinho, mas eu não consigo tempo de comprar esse cachorrinho. Uma semana depois eu estou atendendo no consultório um cachorrinho latindo. Vou ver o seu Hermes com um cachorrinho dentro de uma cestinha, com dieta para o cachorrinho, com todos o manual kit alimentação cachorrinho. E o seu Hermes era uma pessoa espetacular. E foi 3 anos, 4 anos. O seu Hermes foi no aniversário de 15 anos da netinha dele. Uma coisa surreal se a gente vai falar dessa doença. E infelizmente ela acabou falecendo na pandemia de Covid. Então esse é um exemplo, que é um exemplo real que eu presenciei de um grande amigo meu, uma pessoa que com a superação, com a sua dedicação, conseguiu alcançar sua meta, seu objetivo. A gente sabe que Deus traça objetivos para cada um de nós, mas a gente tem que ir atrás. A gente não pode ficar de forma passiva. Eu estou com câncer, agora eu não vou fazer nada. Eu vou seguir bebendo, eu vou seguir tendo uma dieta inadequada, eu sou sedentário, eu sou obeso, não vou mudar. A gente sabe que a obesidade está associada com mais de 7 tipos de câncer. É uma doença crônica que leva à formação de outra doença crônica, que é o câncer. Então a gente precisa ter uma conversa franca com o nosso paciente, abrir os braços para o nosso paciente. A pessoa está no chão, enfraquecida. A família toda se apresenta nessa situação. E esse paciente, ele vai precisar de carinho, de amor, vai precisar de informação adequada e planejamento para superar essa situação. E isso vai depender de vários fatores, mas é o que eu sempre falo para os pacientes. A gente tem que tentar. A gente tem que ter esperança. Porque quando vejo, hoje a gente está fazendo uma coisa pequena e amanhã a gente está superando as expectativas como o seu Hermes. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Exato. Falaste sobre acolhimento e o poder da fé, né? Aquela fé que você, no momento que tu recebe uma notícia,
Qual a importância da fé em um tratamento? Bom, a gente sabe que a medicina é cética. A medicina só começa a colocar em prática depois que tem uma comprovação científica. Hoje, a medicina tem vários trabalhos, várias comprovações que fé, religiosidade ajudam muito no tratamento de doenças crônicas, ajudam muito na superação daqueles pacientes que vão realizar procedimento de grande porte. A minha experiência acompanhando pacientes com câncer é que a fé é fundamental. É um dos tripés: Deus, família e os cuidados, esses todos que eu falei há pouco. Então, eu tenho tanta fé, acredito tanto que Deus pode transformar muito a vida das pessoas, que ao final do ano, esse ano já faz 14 anos, nós realizamos ao final do ano uma missa que a gente reúne todos os pacientes que a gente fez procedimentos durante o ano e a gente vai lá e agradece a Deus. Há 2 anos, esse evento foi transmitido pela TV Canção Nova para todo o Brasil, partes do nosso evento, e ele é transformador. Aqueles pacientes que têm fé, que têm a presença de Deus, vão estar com a sua rede de apoio amplificada. Então, é uma escolha de cada um dos pacientes. A gente vai enfrentar o inimigo. Com quais armas a gente vai ir para essa batalha? Eu vou ir com poucas armas ou eu vou ir com muita arma? Deus não é uma arma, mas Deus é uma opção que auxilia muito nesse tratamento. Esse tratamento para inverter toda aquela ótica negativa que é o câncer. Então, a gente precisa estar preparado. Eu gosto muito de reiterar para os meus pacientes: qual que é a sua religião? Sim. Ainda a gente encontra: eu sou agnóstico, eu sou ateu. Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas que eu não acredito em Deus. Essas pessoas vão sofrer muito com a presença do câncer, por não estar assessorado da presença de Deus no tratamento da doença. Então, a gente tem que estar preparado. Questão de mágoa, ressentimento, raiva. Esse é um tema um pouco polêmico, mas tem possibilidade de a pessoa ter um câncer em razão de algo não ser tratado, né? Sim. Então, assim, a minha opinião pessoal, eu acredito que sim. Mas a gente não tem essa comprovação científica. A gente sabe que vários distúrbios psiquiátricos, tem trabalhos mostrando que pacientes que já tiveram um câncer e desenvolvem algum distúrbio psiquiátrico, uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, pode aumentar o risco da recidiva, do câncer voltar. Mas agora, eu acredito que aquelas pessoas que vivem uma constante infelicidade, aquelas pessoas elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de doenças. Se não o câncer, que é uma doença crônica, assim há várias doenças psíquicas. E aí que é fundamental a presença da atividade física. A atividade física produz a liberação de muitos neurotransmissores cerebrais, que é o mesmo efeito de vários antidepressivos, aumento da serotonina, da noradrenalina. Então, esses remédios que fazem com que essas substâncias aumentem dentro do nosso cérebro, a atividade física também desenvolve. Então, é por isso que eu reitero da importância da prática da atividade física. E da importância de nós utilizarmos aqueles outros profissionais da área da saúde, a psicologia, a nutrição, a atividade física, os professores de educação física, a fisioterapia. Essas outras áreas, elas também são áreas de prevenção, áreas que vão evitar com que a gente desenvolva doenças. Bem, os testes genéticos, eles são eficazes para detectar alguma doença, uma possível doença futura? Bom, o câncer
cada vez mais a gente tem na medicina o aumento da biologia molecular, a farmacogenética, o surgimento a descoberta de genes. O que é um gene? O gene é uma menor unidade do nosso DNA que produz uma proteína. Quando esse gene está mutado, ele está alterado, ele vai produzir uma proteína anômala, que pode desenvolver um câncer. Aqui nós temos o BRCA1 e 2, que desenvolve câncer de mama, câncer de ovário. A gente tem vários genes que a gente sabe que podem formar cânceres. À medida que a gente progride na medicina, a gente descobre mais genes e descobre mais pacientes que estão suscetíveis à formação de cânceres, podendo atuar de forma intervencionista. Por exemplo, uma mulher hoje que tem uma mutação BRCA1 ou 2, ela tem indicação de tirar os ovários e as trompas, porque ela vai estar prevenindo um câncer de ovário. Então, cada vez que progride a medicina nesse conhecimento da genética, porque todo câncer é genético, ele ocorre por um erro lá dentro do nosso DNA, mas a gente tem que ficar atento. O câncer é genético, mas apenas uma pequena parcela é hereditário. Qual que é a diferença? Hereditário é eu receber um gene já mutado do meu pai ou da minha mãe. Isso ocorre com a minoria dos cânceres. 5, 10, 15, até 25% em alguns cânceres. Mas a grande maioria dos cânceres são cânceres esporádicos. No momento do meu nascimento, eu tenho meu DNA íntegro e pelos meus maus hábitos, cigarro, álcool, alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, agrotóxico, presença do sol, alguns componentes como arsênio, alguns componentes da indústria química, o contato, a permanência com esses fatores vão fazer com que ocorram mutações e aí vai ocorrer o desenvolvimento do câncer. Essa é também uma pergunta um tanto delicada de fazer. Nós atendemos no escritório uma criança em torno de 12 anos e a gente fica se perguntando por que crianças acabam, né, passando por essa doença, desenvolvendo câncer. Bom, infelizmente o câncer ocorre em todas as idades. As crianças são acometidas principalmente pelas doenças hematológicas, as leucemias, os linfomas. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Tu já ouviu falar do Carlos Acuti? Não. Carlos Acuti era um menino que desde criança, ele gostava de ajudar os mendigos. Ele pegava toda a mesada e comprava comidas para os mendigos. E o Carlos Acuti, ele falava que quando ele recebeu a Eucaristia, ele teve o contato com Deus. E aquilo ali foi transformador na vida dele. Uma outra coisa que ele fazia era deixar terços espalhados em alguns lugares da cidade, lá na Itália. E Carlos Acuti, ele teve uma leucemia e acabou falecendo com 15 anos. Um dos milagres do Carlos Acuti é que o corpo dele não apodreceu. Está exposto desde a morte dele. Ele teve esse milagre. E também ele fez alguns milagres aqui no Brasil. Agora, dia 7 de setembro, vai ser a missa de canonização do Carlos Acuti. Uma criança que teve um câncer, o padroeiro da internet, teve uma lição de vida, uma vida assim fascinante, mostrando das coisas boas que Deus é transformador em nossas vidas e ele vai ser santificado. Então eu recomendo a todos que nos assistem a ver um pouquinho sobre a vida de Carlos Acuti, uma criança que teve uma doença hematológica e acabou falecendo. Mas uma coisa positiva é que a grande maioria das leucemias são curáveis. Muito curáveis. Por isso que é muito importante toda criança fazer o acompanhamento com o pediatra, que o pediatra é esse profissional que vai diagnosticar essa doença no início, onde a chance de cura é maior do que 90%. Que
que exame que tu indicas? Bom, então aqui a gente falou um pouco da prevenção primária, que é adotar hábitos para evitar o desenvolvimento do câncer, e a gente tem a prevenção secundária, realizar exames para diagnosticar essa doença de uma forma precoce. Toda mulher, o Ministério da Saúde orienta de 25 a 64 anos, mas a gente sabe, toda mulher após a primeira relação sexual precisa procurar um ginecologista para realizar exames preventivos. Todas as pessoas após os 50 anos é fundamental realizarmos a colonoscopia. É um exame que realiza a remoção dos pólipos, que vão ser alterações benignas que vão levar à formação de um câncer. Mamografia, após os 40 anos, a gente vai descobrir o câncer naquela fase que ele não é palpável, que ele é microscópico, e ali a remoção cirúrgica é eficaz em mais do que 90%. Também o exame de próstata, após os 45 anos, todos os homens procurarem um urologista. Esses são os principais exames de prevenção. Nós temos cânceres que infelizmente não existem hábitos, não existem exames de rastreamento eficazes que modificam a mortalidade. Então, a gente quer que no futuro existam exames para todos os cânceres, mas isso vai demorar para acontecer. O que a gente tem é adotar hábitos de vida saudável e realizar esses exames de prevenção para essas doenças que existem prevenção. Todas as pessoas, após os 21 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, precisam consultar anualmente com o dermatologista. O dermatologista vai olhar toda a pele da paciente e vai identificar aquelas lesões que são mais suscetíveis a ter um desenvolvimento de um melanoma. Então a gente precisa adotar esses hábitos que vão ser transformadores em nossas vidas. Mas um fato que eu quero salientar também para todos que nos assistem é que a medicina passa por um momento transformador. Hoje nós temos novas tecnologias e existe uma tecnologia que a nossa equipe cirúrgica adota e realiza a prática, que é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é o que há de mais incrível no tratamento cirúrgico do câncer. A gente se utiliza de um apoio de um robô que aumenta a visão do cirurgião em cerca de 15 vezes. A minha precisão fica aumentada cerca de 10 vezes. Tem vídeos no YouTube mostrando o robô descascando uma uva, fazendo a separação de bolinhas de 1 milímetro. O robô te dá uma precisão assim que é incrível, e com aquela visão, que é uma visão que além de amplificada, ela é em 3 dimensões, então eu posso olhar atrás das estruturas, o que eu não consigo fazer através das minhas mãos ou através de uma cirurgia por vídeo. Então, a cirurgia robótica traz muitos benefícios nos tratamentos dos cânceres. Nós realizamos aqui cirurgia para câncer coloretal, de estômago, fígado, pâncreas, para o útero, e a gente percebe aquele paciente que realiza uma cirurgia de grande porte, 2 dias está indo para casa, como se tivesse operado a vesícula. Então, é uma tecnologia que traz muito recurso, muito benefício, a gente tem certeza, aumenta consideravelmente a chance do êxito no tratamento dessa doença. Perfeito. Bom, nós temos algumas perguntas que a nossa equipe selecionou, né, do Instagram, e vamos aproveitar o momento para fazer. Vamos lá, então. Câncer de mama, HER2, não sei se eu estou falando certo, Sim. Positivo, o bloqueio hormonal é necessário por toda a vida? Bom, o câncer de mama, a gente tem a imunohistoquímica, que define quais são as características moleculares da doença. Existem o receptor de estrógeno e progesterona. Quando existe a presença positiva desses receptores, o paciente vai realizar um tratamento hormonal por um período de 5 anos. Tá? 5 anos a gente usa um bloqueio hormonal.
que é o grande ganho. Já aquela paciente que tem um HER2 positivo, a gente usa um tratamento com uma medicação que é célula-alvo, que é o Herceptin, e vai utilizar por um tempo que o oncologista vai definir o melhor período para utilizar o Herceptin. Então, hormonioterapia é para receptores de estrógeno e progesterona e o tratamento do bloqueador do HER2 é com Herceptin, que vai ser definido pelo oncologista clínico. Perfeito. Antonello, o câncer, ele pode voltar mesmo depois de 5 anos? Sim. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes, mais de 90% a 95%, após 5 anos com ausência de câncer, a grande maioria, 90% a 95%, vai estar curado. Vai estar curado da doença. Porém, esse paciente que teve um câncer, ele tem mais risco de ter um segundo câncer. Eu já tive pacientes que já tiveram 4 cânceres diferentes. Então, é um paciente que vai ter que estar mais atento aos seus sintomas e aos rastreamentos que são indicados a ele para que, se caso tiver um câncer, ocorra uma descoberta mais precoce. Sobre a questão genética, tem mais força se é paterna ou materna ou não há nenhuma diferenciação referente a um câncer de mama, por exemplo? Sim. Então, eu queria frisar isso. Todo câncer é genético, mas uma minoria deles é hereditário. Hereditário é esse que recebe o gene mutado, que o pai e a mãe vão transmitir um gene mutado que vai desenvolver um câncer no paciente. Então, o gene mutado ele pode vir do pai ou da mãe. Dependendo qual vai ser a mutação, ela vai estar associado a determinados tipos de câncer. Não significa que o paciente vai desenvolver o câncer, mas é aquele paciente que vai ter que ficar mais atento aos cuidados que aquele gene mutado vai poder desencadear no surgimento da doença. Perfeito. Bom, estamos encerrando o episódio sobre câncer e autocuidado e eu queria te agradecer. Eu sei que a tua agenda é sempre muito cheia. Obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter deixado, né, conhecimento. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se apropriar dessas tuas informações. Eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade e o teu carinho. Bom, Gi, eu gostaria de agradecer o convite e falar que para mim sempre é um prazer estar falando sobre câncer, levar um pouco de informação. Um dos grandes presentes que eu recebia nas minhas palestras é quando retornava um paciente dizendo: "Bah, doutor, fiz uma colonoscopia, descobri um pólipo, o doutor removeu, era uma lesão pré-maligna e eu estou livre. Eu queria agradecer porque eu escutei isso numa palestra." Então, eu queria deixar essa informação a todos vocês. Vamos buscar hábitos mais saudáveis. Alimentação mais apropriada, atividade física, realizar aqueles exames de rastreamento que são indicados para cada um de nós, termos uma atenção especial e mais carinhosa a Deus. E, se tivermos um diagnóstico de câncer, não se desesperar, porque, na grande maioria das vezes, essa doença vai ter cura. E se ela não tiver cura, ela vai ter um tratamento que, na grande maioria das vezes, vai prolongar de forma significativa a sobrevida global, o quanto que essa pessoa vai viver. Então, é muito importante. Vamos ser mais otimistas, esperançosos e termos mais confiança que o câncer não é o fim dos tempos e que a gente pode aproveitar, sim, e ter uma vida normal no tratamento dessa doença. Muito obrigada.